Olá, seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de se inscrever no canal, de divulgar essa palavra para todas as pessoas. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo dividir aquilo que um dia eu recebi e que fez diferença na minha vida, que me libertou, que me levou a viver o melhor. Então eu gosto de dividir com vocês aquilo que um dia eu experimentei na minha vida. Hoje eu quero trazer para vocês sobre janela killer e janela light. Já ouviu falar sobre isso? Janela killer são consideradas aquelas experiências que nós tivemos traumática ao longo da nossa vida. São janelas que nos aprisionam, janelas que nos colocam traumas, medos e nos impedem de irmos adiante, de vivermos o melhor nessa vida. Muitas vezes até mesmo nos nossos relacionamentos, profissionalmente. É algo que nos amarra, que nos aprisiona. E eu quero falar com vocês que também existe, né, a janela light. A janela light, que são essas janelas light, Esmeri? Janelas light são aquelas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida, que a gente faz assim, e a gente sorri, voltar para aquele momento, voltar para aquela época, voltar para aquela situação que nos traz vida, nos traz alegria. Essas são as janelas light. Normalmente, a janela light e a janela killer, elas têm nome, porque são pessoas que nos magoam, que nos ferem, que nos paralisam, que nos decepcionam. Então eu preciso entender que elas têm nome, tá ligado? Alguém fez isso comigo, ou alguém deixou de fazer isso comigo, ou alguém permitiu que isso fosse feito comigo. Então tem nome de pessoas. E como é, Meli, que eu faço para desconstruir uma janela killer? Eu não penso mais, tranco no meu sótão e deixo lá. Não. Quanto mais você finge que não viveu algo traumático, quanto mais você finge que não tem problema de relacionamento com essa figura, normalmente são figuras importantes como pai, mãe, irmão, né? Ou um primeiro namorado, seja lá o que for, e você finge que você não tem esse problema, você tranca lá, isso é passado, isso não importa, isso não vai mais afetar a minha vida, e você busca trancar dentro do armário. O que acontece? Se você tem um lixo, né, na lixeira dentro da sua casa, você sabe que mesmo que você finja que não tenha, ou se você colocar, melhor ainda, colocar debaixo do tapete o lixo, quem entrar vai parecer que está tudo bonito e arrumado. Mas de onde tem lixo, dá mau cheiro, apodrece, dá barata, dá rato. Então não adianta tentar esconder esse lixo. Primeiro passo que você precisa. Eu gosto muito de um filme chamado Duas Vidas, da Disney. E é muito interessante porque ele vai fazer um inventário da vida dele. E nesse inventário, ele vai voltando nas janelas killer dele. Todas as janelas de morte que ele passou na vida dele, traumática, ele vai voltar. Só que hoje, quando ele volta, ele não volta mais como menino. Hoje, ele volta como um adulto. Então, existem coisas que um menino não entende, mas que um adulto vai entender diferente. E mais importante, ele volta na terceira pessoa. A gente precisa sair, né, como um personagem principal daquela história e olhar na terceira pessoa, para que eu possa entender o contexto, eu possa também ter empatia por aquele outro, né, que estava vivendo nesse momento. Como nesse filme, eu não vou contar para vocês o que acontece, mas ele tem problema de relacionamento com o pai, e a partir do momento que ele volta e ele entende, ele começa a entender que o pai também é alguém humano, e também entender que o pai naquele momento estava sofrendo tanto quanto ele, e que estava perdido tanto quanto ele. Então é importante demais que a gente volte, faça o inventário, volte e tenta entender, né? Não só aquilo que a gente passou, mas também aquilo que o outro passou. É muito importante. Outra coisa importante para desconstruir uma janela aqui. Vamos lá, vou dar um exemplo. Muitas vezes você teve pais que brigavam, que se agrediam fisicamente, que discutiam, e aí depois você vai namorar com alguém já na vida adulta. E quando você namora com essa pessoa também grita, discute e tal. E aí você o quê? Você cristaliza que relacionamentos estão ligados a brigas, a discussões e a agressão dentro de você. E você ou aceita viver uma vida medíocre dessa, ou você entende que não quer relacionamento pra você. E como é que você vai viver essa janela killer que você tem? Que relacionamento é algo agressivo.
Você precisa ter um relacionamento, construir um relacionamento, uma janela light no mesmo teor. O dia que você tiver um relacionamento onde haja respeito, amor, amizade, você vai estar desconstruindo essa janela. Porque você precisa entender que essa janela aqui, ela tem nome, ela não é genérica. Não é todo relacionamento que é assim. A minha mãe fulano e meu pai fulano tinham esse relacionamento. O meu ex-namorado fulano era assim. Mas não significa que todas as pessoas são iguais. Então, eu preciso entender e me proporcionar a viver novas experiências no teor daquele que eu tive um trauma, para que eu possa me libertar e viver o melhor que a vida tem e degustar as janelas light. Encare o teu passado, encare a sua vida, não para ficar ó vida ó céus, mas para entender, reconstruir e viver. Até o próximo!